da sua paz, que possamos sair daqui renovados em espírito, para que possamos emanar e contribuir para um mundo melhor. E assim te pedimos luz para o nosso planeta Terra, onde precisa tanto. Obrigada, Senhor, por fazer de nós um instrumento da tua paz. Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Papai vai virar com certeza. Estamos buscando uma respiração profunda, tranquilizando todo o nosso ser, nos deixando envolver nas energias desse ambiente, que os nossos amigos espirituais, desde as primeiras horas do dia, aqui estão, preparando essa casa para o receber a noite de hoje. E assim, estamos juntos, um só coração, uma simbiose de amor, nos unindo a esses amigos espirituais, esses nossos anjos guardiões. E unindo também ao nosso mestre e amigo Jesus, esse nosso irmão, que com muito carinho nos traz suas bênçãos de paz, de amor, que nos traz esse evangelho de luz, a clarear nossas vidas, a nortear nossas vidas. E a Ele nós dizemos: Jesus amado, somos tão gratos por tudo que nos concedes, por nos mostrar esse caminho a seguir, pelo seu imenso amor, a nos acalentar, a nos fortalecer. Obrigada, Jesus amado. Senhor, nós te rogamos, nos auxilie, nos traga a bênção da sabedoria, para que possamos compreender os teus ensinamentos, compreender esse Evangelho de luz e assim colocar em prática no nosso dia a dia e assim nos tornarmos pessoas melhores, em amor, em paz e harmonia, assim como tu nos ensina, assim como tu exemplifica cada um de nós. Nos abençoe, Senhor, esse é o nosso propósito, de seguirmos na tua luz. E assim, com os nossos corações alegres, envolvidos nessas bênçãos de luz, estamos envolvendo com muito carinho o nosso companheiro Douglas, que vai trazer para nós o ensinamento do dia de hoje. Permaneça conosco, Jesus, permaneça conosco, amigos espirituais, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Douglas, é conosco. Que a luz do Mestre Jesus possa iluminar nossa compreensão, de forma que a gente entenda um pouco mais a proposta que essa doutrina magnífica traz para a gente, e que, entendendo ela, possamos trazê-la para o nosso coração, onde a transformação acontece. Lendo sobre as reflexões da noite, a primeira coisa que veio na minha cabeça é como a proposta, como o texto que o Emmanuel traz através de Chico é oportuno para o momento que vivenciamos, né?
uma obra psicografada na década de 40 e parece que ele está falando dos nossos dias de hoje. Mas, refletindo um pouco mais, até por conta do título do tema que é proposto, obra regeneradora, a gente começa a relembrar de alguns trechos da codificação, onde diz do período das tribulações e das dificuldades que nós passaríamos por conta da transição planetária, desse momento em que estamos passando pelas provas e pelas expiações, que é característica desse mundo em que a gente vive hoje, para nos qualificar para ir para um mundo de regeneração, que é um mundo onde muda uma coisa muito importante. No mundo em que a gente está hoje, nós ainda sentimos prazer pelo mal. É o que os Espíritos nos dizem. E no mundo de regeneração, nos é dito que isso inverte. Ficarão somente espíritos que se aprazem como bem. E no texto proposto, Emmanuel ele começa dizendo que é muito comum nós encontrarmos pelo nosso caminho pessoas em que a gente percebe que vem tendo um posicionamento equivocado, que pensam diferente de nós, mas que acabam cedendo ao que ele chama de sombras interiores e que acabam agindo de forma a, muitas vezes, violentar a opinião do outro, às vezes não só a opinião, né? E a gente vem passando por momentos de muitas discussões e polarizações, mas a gente também vem passando por momentos onde nações estão entrando em conflito com nações. E a gente, na história da humanidade, vê isso de forma regular, mas nas últimas décadas a coisa vinha se amornando e a gente talvez veio desenvolvendo uma esperança maior de que, poxa vida, estamos no caminho. Mas os últimos anos estão trazendo vários desafios. E esses desafios eles estão aparecendo por conta da divergência de compreensão entre nós, encarnados. E dentro desse caldeirão, dessa turbulência que a gente vem passando, que não foi só anunciada pela doutrina, ela também foi anunciada por Jesus. Ali no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, ele fala no sermão profético, onde nós passaríamos pelas dores do parto. Agora, o que não é o parto, senão o nascimento de uma vida? E ele relaciona o mundo de regeneração a essa condição de renascimento. Então, não me parece outra coisa, esse momento que a gente está vivendo, senão as dores de um parto. E aí Emmanuel, nesse texto, ele fala como nós deveríamos agir em relação ao um irmão que nós identificamos que está numa condição mais conectada com suas sombras interiores do que, de fato, com uma visão lúcida, que é o que a gente também busca para nós. Primeiro, o Emmanuel ele enfoca dizendo que repreender de forma enérgica não resolve o problema. Salientar as falhas também não resolve o problema. Mostrar de forma clara os equívocos não mais vai fazer aquela opinião entrar em ebulição
do que de fato resolver o problema. Aí ele também diz o seguinte: elogiar também não resolve. Ficar indiferente, muito menos. Porque todos aqueles que estão indiferentes aos problemas que acontecem, alimentam, de certa forma, o problema. Mas como agir? Aí Emmanuel sugere uma postura semelhante à atitude que nós temos com as pessoas que passam por problemas de saúde, pelas pessoas que estão passando por doença, por aflição. Afinal de contas, não seria essa condição uma condição de deficiência de visão espiritual? Também não seria uma questão de saúde integral para aquela pessoa? Agora, como que a gente age em relação a alguém que está precisando do amparo e da emergência? Eu lembrei de um trecho que está no capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, mas também está no capítulo sobre caridade do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, quando no templo, foi questionado sobre qual era a maior das leis. E, pegando as próprias informações das leis judaicas, Jesus traz a informação de que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, e amar o nosso próximo como a ti mesmo. E aí vem um questionamento em seguida. Tá, mas quem é o nosso próximo? E Jesus apresenta uma parábola que sempre nos encanta, e quando a gente entende um pouco mais dos costumes da época, mostra o tamanho da importância da ação que foi realizada nela. Jesus fala sobre a parábola do bom samaritano. Relembrando, para que a gente possa absorver a forma como que a gente deve lidar com a pessoa que está precisando de auxílio, essa parábola diz que um homem em trânsito de uma cidade para outra foi atacado por ladrões e ficou na estrada, caído, praticamente nu. Levaram tudo que era dele, praticamente jogado à morte. E passou um sacerdote, e passou um levita, que era também um outro componente, um outro ator importante dentre os judeus, que conhecia as leis e conhecia os ensinamentos judaicos de auxílio ao próximo, e eles olharam e passaram de lado, não auxiliaram. Muitas pessoas questionam como é que um sacerdote que entende essa condição da necessidade do auxílio passa de lado de uma pessoa que está precisando de ajuda nitidamente. Mas, àquele tempo, os judeus, eles entendiam que meu próximo era o meu irmão judeu. E se fosse de outro grupo, de outra crença, de outra origem, não era meu próximo. Então, na cabeça daqueles que passaram e não se envolveram, não tinha uma relação de proximidade. Mas, diz a parábola que passa um samaritano. E quem era o samaritano? O samaritano era aquele que não era um judeu. Judeu era aquele que nascia na Judéia, na parte de baixo de Jerusalém, de Israel. Quem estava na parte de cima era da Samaria.
Era tipo Brasil e Argentina, sabe? O pessoal não se bicava. Eram irmãos de origem, ambos vinham da mesma linhagem, mas tinha a rincha de irmãos. E o samaritano não gostava do judeu, porque o judeu dizia que o samaritano não agia de forma correta. Então havia um ressentimento. Mas o samaritano passa, olha aquele homem caído ao chão, cheio de ferimentos, e para ele não importa quem seja. Primeiro movimento que ele faz, ele se aproxima, não consegue identificar quem é o homem caído, mas diz a parábola que ele passa óleo nos ferimentos do ferido. Depois ele passa vinho, ou em algumas outras traduções ele passa vinagre. Depois disso, ele põe ataduras, coloca no seu cavalo, leva até uma hospedaria, entrega 2 moedas para o dono da hospedaria e fala: olha, deixa que esse homem se hospede aqui até que ele se recupere. E aqui tem dinheiro para o dia de hoje. Amanhã eu vou passar aqui e vou ver se está tudo bem. E se precisar de mais dinheiro, eu dou. E vai embora. Resolveu o problema que ele ia resolver quando ele estava no caminho dele. Agora, parando para pensar na atitude dele. E como que a gente pode tratar uma pessoa que a gente gostaria de apresentar equívocos a que ela vem se vinculando, mas a gente tem que tratar de uma forma muito delicada. Tratar como se a gente estivesse tratando alguém num estado de emergência. O óleo, ele tem a importância de aliviar a dor, diminuir a dor de cada ferimento. Como que a gente pode fazer isso? Para a pessoa, qual é a dor que uma pessoa nessas condições está sentindo? Porque a dor dela indica a postura dela. Como a gente aliviaria essa dor? Cada caso é um caso, não tem uma regra específica. Mas já começa a dar algumas pistas de como a gente pode agir. Em seguida, ele passa o vinho ou o vinagre. Qual que é o foco do vinho ou o vinagre? Limpar as feridas. Eliminar o risco de uma infecção. O risco daquilo piorar, criar uma infecção, de aumentar. Então, depois do alívio, como que a gente trata aquilo que está causando a dor? Primeiro, limpando. Às vezes, mostrando para aquele que sente a dor aquilo que vem tampando a sua visão, de forma que a visão fique mais clara. Mas só depois do consolo, porque você já trouxe, já acalmou o coração da pessoa. E aí depois ele põe a atadura. Por que a atadura? Para cobrir, para que o próprio corpo se regenere. Até porque a dádiva divina do nosso espírito é que dentro de nós temos todas as virtudes como semente. Elas já estão dentro da gente. O nosso papel é desenvolvê-las. E Deus dá todas as condições para que a gente desenvolva essas virtudes. Mas o esforço e a disposição é nossa. E no caso da pessoa que vem passando por aquilo que Emmanuel chama de trevas interiores, às vezes não está tendo a condição necessária para a sua semente de virtude brotar. Só que quando a gente acalma o seu coração,
e limpa a sua visão, isso pode facilitar o início do vínculo com o desenvolvimento das suas próprias virtudes. Mas, feito isso, não adianta deixar a pessoa onde ela está, porque ela precisa se recuperar. A gente precisa acompanhar. Não necessariamente levar ela para algum lugar, como o samaritano fez, mas ele garantiu que durante um período aquela pessoa teria proteção. Ela não ficaria sujeita novamente aos perigos da vida. Então, como que a gente pode fazer isso? Se não permanecendo próximos, acompanhando, entendendo um pouco mais as dores. E eu associei a parábola do bom samaritano, mas Emmanuel, nessa reflexão, ele fala muito sobre a necessidade da empatia, para que nós, de fato, compreendamos os motivos que aquela pessoa está tomando aquela atitude, tá? Criou e desenvolveu aquela opinião, decidiu usar o seu livre-arbítrio daquela forma. Porque quando a gente entende, o próximo passo é a gente se colocar no lugar dela. E não é se colocar no lugar dela do tipo, se eu estivesse no lugar dela, eu não faria isso. Não, não é você que tem que se colocar no lugar dela. Imagina as dificuldades, a vida que essa pessoa passou, os momentos que essa pessoa teve no decorrer de sua vida. E às vezes a gente não vai conseguir imaginar, mas a gente consegue perguntar. Entendendo o que trouxe a pessoa até o momento onde ela está, ajuda a gente a entender, muitas vezes, o porquê das decisões daquela pessoa. E aí Emmanuel faz a grande provocação. Qual seria a sua decisão tendo vivido a vida que essa pessoa viveu? E ele diz que muitas vezes a gente se surpreenderia com a nossa compreensão, se ela for feita de forma sincera. Pensar também o que traz para a gente a condição de não ter uma atitude como aquela, quais são as vantagens que a gente teve na nossa vida. Por exemplo, a chance de ter tido contato com essa doutrina maravilhosa. Vocês já pensaram como vocês seriam sem os momentos de reflexão que o Espiritismo traz, os momentos de consolo, os momentos de alento, de esclarecimento? Eu já tentei, eu me assustei. É uma dádiva essa doutrina. E a vantagem que ela traz para a gente não pode exigir de uma pessoa que não teve esse contato. Imaginar também quais são os prejuízos que a pessoa está tendo, porque os prejuízos mostram exatamente quais são as dores. O que Emmanuel diz é que quando a gente se disponibiliza, da mesma forma que o samaritano se disponibilizou, quando a gente se disponibiliza para ter essa aproximação, gerar essa compreensão, geralmente muda de figura a nossa opinião em relação ao que está acontecendo. Geralmente a gente consegue criar meios, inclusive de perdoar alguma ofensa que possa ter vindo da pessoa, ou desenvolver a capacidade de perdoar as outras pessoas que muitas vezes nos incomodam, nos ofendem. E muito mais do que isso, Emmanuel, ele nos provoca dizendo que quando a gente faz isso, a gente se prepara para que, quando a tentação das sombras interiores acontecer
conosco, nós consigamos buscar auxílio, buscar aquele que pode nos consolar, entender que todo mundo que está nesse planeta está sujeito a passar por isso. Ninguém está livre das dificuldades, porque dentro do processo evolutivo, a gente tem muita coisa para trabalhar, muita virtude para desenvolver. E a gente não está numa condição inicial. A gente está no meio do caminho. O processo de desenvolvimento dessas virtudes já vem acontecendo. E entendendo a mensagem de Jesus, que a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos, a gente entende exatamente a necessidade que nós temos de amparar, porque muitas vezes nós precisamos ser amparados. E que quando amparamos, somos agentes da misericórdia divina, auxiliando uma outra pessoa e nos aproximando mais de Deus. Retomando o início, onde eu comentei sobre como esse texto é atual, como essa proposta é atual, se nós não começarmos a tomar esse tipo de atitude, a transição de fato para o mundo de regeneração vai se tornar sempre uma promessa. Se a gente imagina que o mundo de regeneração vai acontecer apesar das nossas atitudes, nós estamos enganados. Porque a transição, ela depende de nós. E se estamos aqui, tem dois motivos. Um deles é para que nós nos qualifiquemos para passar para esse estágio. E o segundo é que a gente realize a transição para esse estágio. Porque só assim a gente vai desenvolver as virtudes de forma plena. Agora imagine a dificuldade que seria se a gente estivesse num planeta onde não tivesse tanta gente precisando de ajuda. Nós estamos num jardim de oportunidades. Todos os lados que olhamos, tem alguém precisando de algo. Não é um presente de Deus estarmos aqui no melhor lugar para aprender a amar o nosso próximo e para aprender a amar a nós mesmos? Para fechar, eu lembrei da prece de São Francisco e pelo vínculo com a responsabilidade que Emmanuel nos provoca nesse texto, eu tomei a liberdade de trazer essa prece novamente para que a gente entenda também o tamanho da responsabilidade que São Francisco teve, exemplificou e nos propõe. Ele diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei
que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que nós possamos não nos assustar com as responsabilidades que essa prece e essa convocação que Emmanuel nos faz, e que nós possamos realizar essa ação de agentes da paz, obreiros da regeneração, e para que a gente possa vivenciar esse próximo estágio tão almejado, mas que precisa ser conquistado. Uma boa noite a todos. Obrigada a todos. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, somos gratos, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos, por todas as bênçãos que recebemos nesta noite, pelo teu imenso amor para com cada um de nós. Agradecidos, Senhor, queremos te deixar vibrações de muito amor por todo o nosso planeta Terra, pelos nossos irmãos que se encontram em guerra, pelos nossos irmãos que detêm na mão o poder. Que o teu amor se faça presente em cada coração. A nós queremos te pedir, Pai amado, nos auxilie, nos ensine a amar, a perdoar, a compreender o irmão que caminha conosco, a compreender a nós mesmos. Nos auxilie, Senhor, a que possamos ser a cada dia de nossas vidas instrumentos vivos e operosos da paz, do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com os teus desígnios. E, Pai amado, te pedimos ainda, nos acompanhe de retorno aos nossos lares, e ali envolva cada cantinho do nosso lar, nas mesmas bênçãos que aqui recebemos, para que ali possamos nos fortalecer e fortalecidos, nos reunimos na próxima semana mais uma vez, para participarmos desse banquete de luz. Obrigada, Pai amado, obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.